Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal para o estudo de O Livro dos Médiuns. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nos abençoe, nos ampare e ilumine hoje e sempre. Nós estamos na segunda parte que trata das manifestações espíritas, no capítulo 5, das manifestações físicas e espontâneas. E o item que estamos estudando é o 99. Como estudaremos hoje a segunda pergunta feita por Allan Kardec ao espírito, vamos relembrar o que ele disse antes. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável e é que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operara, mas as respostas se ressentem por vezes da deficiência dos seus conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, aditando-lhes notas muito judiciosas. Um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo, porquanto prova que não basta ser espírito para tudo saber. Vamos à pergunta 2. Por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos e por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Responde o espírito: o tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, a mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Nota de Erasto. O espírito que responde não sabe mais do que isso, não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento, enquanto que, na realidade, provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. Miramês nos diz que não devemos crer em todas as comunicações. Necessário se faz que analisemos o que o espírito comunicante fala. Se a mediunidade tem bases físicas, de conformidade com o medianeiro, as comunicações vêm algo do médium, ou envolvida com o conhecimento do espírito. Assim, o bom senso deve procurar fazer com profundidade a seleção de tudo o que passa a ouvir. O espírito superior não tem como atender a todo momento os chamados dos médiuns. As comunicações dependem muito da qualidade das perguntas. Se o médium tem segurança no seu exercício mediúnico, se a disciplina é a base dos seus trabalhos, o que vem por seu intermédio se mostra com fidelidade, pois ele expressa com mais exatidão os pensamentos do guia espiritual. Este é um trabalho muito engenhoso e difícil de se expressar nas áreas onde a mediunidade é exercitada. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 5, número 99, segunda questão, podemos ver que o espírito, se produzia o fenômeno de transporte, conhecia superficialmente como se dava tal fato, cabendo ao espírito Erasto explicá-lo. Em vários pontos dos livros do codificador, é evidenciada a importância de não se poder crer em tudo. Antes, devemos buscar provar se está verdadeiramente certo. Não credes em todo espírito, mas provai se ele vem de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. O apóstolo queria dizer que devemos examinar se o espírito comunicante está com a verdade. Os nossos ouvidos
podem ouvir de tudo, no entanto, nem tudo devemos aceitar como sendo a verdade. Se nos acostumarmos com esse exame, ser-nos-á mais fácil acertarmos nos caminhos que procuramos trilhar. O médium de transporte, pelo que o espírito diz, fica excitado, ou, se assim pode dizer, interessado nas coisas materiais, porque desta forma ele libera mais ectoplasma. Isso se dá com mais facilidade ainda se os médios são interesseiros por natureza. São ativados neles esses sentidos. É por isso que os médiuns precisam, com mais urgência, estudar e trabalhar na caridade e no amor para irem se libertando da escravidão, do apego às coisas materiais, para não ser preciso ativar o interesse na libertação das forças fluídicas. O médium educado agirá por amor, pelo costume de doar, sob a influência da caridade. Aqui não estamos generalizando. Há muitos médiuns que se entregam decididamente ao trabalho por amor e os próprios espíritos, limitados no saber, não pode influenciá-los com as suas mesquinhas atitudes. Ainda que precisem da sua cooperação, como sempre acontece, esta não passa dos limites sem que o médium carregue seus próprios desejos. Entretanto, é muito difícil. Com frequência, os médiuns de efeitos físicos passam, depois dos seus trabalhos mediúnicos, a despertar desejos e a gostar das práticas inferiores, decaindo na produção mediúnica e escravizando seus próprios dons mediúnicos. O médium deste porte, sendo inteligente, fica aos cuidados de companheiros experimentados que lhe dão as diretrizes de como exercer suas faculdades dentro da melhor disciplina e educação. Espíritos há por todos os lados, e o que há mais são espíritos sem instrução. No mundo espiritual, dá-se a continuação do mundo físico. O encarnado que serve de instrumento aos espíritos deve, por isso, se preparar para não cair em renovadas tentações. As intuições que as almas têm são muitas durante o dia. Preciso é que se faça a seleção do que chega à sua sensibilidade, bem como também nós, do plano espiritual. As ideias estão soltas em radiações vindas à nossa mente por atração e se introduzem como sendo nossas. É aí que devemos orar e vigiar. A demora em transportar objetos se deve à mediunidade de cada criatura. Assim se faz explicar na psicografia ou na psicofonia, bem como observando as outras faculdades mediúnicas. Tudo tem uma razão de ser, porém devemos estudar tudo para chegarmos à compreensão exata da verdade, porque ela sempre nos livra da ignorância. Médium, não deixes de estudar, argumentando com os companheiros o que se refere à mediunidade e seu exercício, para que possas entender melhor tuas faculdades e tranquilizar tua consciência no que tange à tua fé. Quem não sabe, fica em dúvida, e quem conhece um pouco da verdade, goza da alegria da facilidade de entender igualmente o amor. Procura unir as duas forças para poderes voar com segurança.